Louvado seja Deus, eu quero já começar falando aqui, como eu disse, a respeito da multiplicação. Então, o que é a multiplicação? Por que nós vamos falar de multiplicação? Nós vamos falar de multiplicação e a primeira coisa que você precisa entender é que esse é um atributo de Deus. Existem alguns atributos de Deus. Por exemplo, Deus é amoroso. Nós sabemos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Nós sabemos que a partir de Deus nós temos alguns atributos e esses atributos servem para glorificar o Senhor. Esses atributos servem para que possamos enxergar o Senhor. E o que eu quero te dizer aqui, meu irmão, é que quando se fala de multiplicação, a multiplicação ela vem do DNA de Deus. Deus fez isso, né? Da terra Deus multiplicou o homem, do homem multiplicou a mulher, e da mulher a descendência. Deus olha para Abraão e diz que a partir dele será uma grande nação. O Senhor diz aquele que vê, Jesus diz aquele que vê a mim vê ao Pai, porque ele multiplica a imagem. O Senhor diz, né? Dentre aqueles que ele chama para com a vida de Deus, ele diz e entrega alguns talentos, 5, 2, 1, e leva esses talentos à multiplicação. Então, a todo momento, quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que servimos a um Deus que nos convida, que nos chama a multiplicar. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Como é que você multiplica uma aula dessa? Número 1, você aperta o botão de compartilhar e manda para sua célula. Número 2, avisa os seus familiares, o filho, o marido, a esposa, pega papel e caneta e pede 50 minutos aqui para que você possa reservar ao Senhor e receber algo da parte de Deus. Você anota o maior número possível de conteúdo que você puder e depois você pode gravar um vídeo, mandar no seu grupo de WhatsApp, você pode escrever um texto, fazer uma lista de transmissão, você pode convidar alguns irmãos para que você se reúna com eles pela manhã e você venha multiplicar aquilo que você vem recebendo do Senhor. Se existe uma ferramenta que nós recebemos da parte de Deus, essa ferramenta está aqui num veículo poderoso de comunicação, que é a nossa voz. Jesus usou isso muito bem e nós temos o poder também de fazer isso. Eu sempre digo que diante de uma célula nós temos aqui o presbitério, nós temos o líder e nós temos a célula. O grande problema de uma igreja em célula hoje é que a comunicação ela para no líder, o líder não consegue levar para a célula. Então aquilo que está aqui no presbitério vem para o líder, mas o líder muitas vezes falha de entregar isso para a célula porque ele não sabe multiplicar, tem dificuldade na multiplicação. Então a multiplicação ela provém do próprio Deus e ela vem a partir do momento que você entende que tudo é multiplicável. Quando você olha para a vida de Deus, você precisa entender a vida que habita em mim, essa vida pode ser multiplicada. Eu me lembro que eu estava num escritório recentemente, no escritório de arquitetura, e eu pisei naquele escritório, eu estava lá falando de negócio, e aí o marido da dona do escritório me convidou e falou, você quer participar de uma oração que nós estamos fazendo ali? Eu falei, eu quero. E eu fui lá, e no momento que eu entrei nesse escritório, era tanta presença de Deus, mas tanta presença de Deus, que eu fiquei chocado na presença de Deus, e eu estava ali como uma represa sendo contida, né? Porque eu olhei para todo aquele ambiente, aqueles funcionários, e eles estavam meio distante da presença que lá estava, e eu fiquei ali me contendo até o momento que o pastor ali que representava, ele disse, Parra, você quer entregar uma palavra? E no momento em que o Senhor deu a oportunidade, os rios fluíram e foi numa quantidade imensa, aquilo que eu estava com vontade de fazer naquele local, que era me jogar aos pés de Jesus, de me derramar na presença dele, de entregar um coração quebrantado. Na primeira oportunidade, eu olhei para a menina que estava na minha frente e disse, Deus, me dá uma palavra de conhecimento. E aí o Senhor, naquele momento, de imediato não me deu, e eu perguntei a ela, qual é o seu nome? E ela disse Vitória. E quando ela disse Vitória, o Senhor começou a me entregar a palavra de conhecimento a respeito dela, e eu pude multiplicar da parte de Deus aquilo que o Senhor tinha para ela e para outras pessoas que estavam naquele ambiente. Então o multiplicar, meu irmão, ele está ligado a muitas facetas. Ele está ligado a você receber um conteúdo como esse e entregar para o maior número possível de pessoas que você puder. Né? O multiplicar, ele está em você conter a glória de Deus, perceber a glória de Deus sobre a sua vida e você entregar ela para outras pessoas. O multiplicar está em você treinar outros líderes, abrir outras casas e multiplicar o reino de Deus, estabelecendo a bandeira do Deus é a minha bandeira, estabelecendo a glória do Senhor, estabelecendo aquele que te chamou para que ele seja louvado e exaltado. Amém? Então, quando a gente olha tudo isso, o que a gente percebe? A gente percebe que Deus tem liberdade para reinar, tem liberdade para governar, tem liberdade para agir de maneira sobrenatural. O Senhor tem liberdade para isso, o Senhor deseja fazer isso, o Senhor quer mover a igreja, e todos nós sabemos dessa verdade da parte de Deus. Amém? Amém, irmão? O que eu quero fortalecer aqui para você nessa aula de hoje é a respeito da multiplicação. A multiplicação, ela provém de Deus. Deus deseja que você multiplique aquilo que você carrega. Deus deseja que você receba essa glória e essa glória seja multiplicada.
o maior número possível de pessoas, tá? E quando eu digo o maior número possível, é você entender que da maneira mais simples, Deus te chama para isso. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus por isso. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão, você que está aqui comigo, a gente faz parte da comunidade Equibalo, você que não sabe, a comunidade Equibalo, ela tem um convite especial. Por quê? Porque Jesus, em certa ocasião, ele juntamente com seus discípulos, ele olhou a multidão. E diante da multidão, ele disse aos seus discípulos, Jesus disse, os campos já estão brancos, mas faltam trabalhadores. E aí Jesus diz assim aos seus discípulos, e ele está ensinando uma oração sacerdotal, ele está ensinando uma oração para os seus discípulos, ele disse assim, oremos ao dono da seara, para que para que o dono da seara mande trabalhadores. Amém? Eu vou repetir a oração de Jesus. Jesus diz assim, os campos já estão brancos, mas faltam trabalhadores. Oremos ao dono da seara para mandar trabalhadores. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, ó, discípulos, vamos clamar a Deus para que Deus mandar significa equibalo. O que é equibalo? Essa palavra mandar trabalhadores é equibalo. O que é equibalo? Jesus, quando ia na direção de um homem, de uma pessoa endemoniada, ele dizia equibalo. Ele dizia, demônio, saia e não volte mais. Saia e não volte mais. Vá e não volte mais. Vá e não volte mais. Ele estava dizendo equibalo. Então, quando a gente olha, Jesus está dizendo assim, os campos já estão brancos, mas falta trabalhadores. Oremos ao dono da seara para mandar, para equibalo, pessoas que coloquem a mão no arado e não volte mais atrás, para mandar trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Esses trabalhadores são aquelas pessoas que Jesus convida. Jesus faz 2 convites no seu ministério. O convite número 1 de Jesus é vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Amém? Depois que essas pessoas aceitam, recebem Jesus como o único e suficiente Salvador, Jesus ele faz uma troca, onde essas pessoas entregam a maldição, onde essas pessoas entregam o pecado, onde essas pessoas entregam a frustração, a desistência, e troca por esperança. Troca por aquele que reina, por aquele que governa, recebe as virtudes do reino de Deus e nessa troca Jesus é crucificado em nosso lugar. Mas Jesus, após esse chamado do vinde a mim, os oprimidos, vinde a mim, os cansados, Jesus, agora que você já aceitou ele como o único e suficiente Salvador, Jesus faz um segundo convite. E aí Jesus diz, vinde após, porque existe Jesus dizendo, vinde após mim, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e siga-me. Agora Jesus, ele escolhe pessoas para irem após ele. E essas pessoas não são qualquer pessoas a partir de agora. São pessoas que de fato entendem o chamamento da parte de Deus. Pessoas que têm um coração em chamas. Pessoas que são incendiadas pela glória de Deus. Pessoas que a partir de agora entendem que a única coisa que tem valor neste mundo, a única coisa que importa para Deus, são pessoas. E são pessoas problemáticas porque aos nossos olhos nós achamos impossível a transformação dessa pessoa. Mas aos olhos de Deus, tudo é possível. E o Senhor deseja salvar, o Senhor deseja transformar, o Senhor deseja restituir a vida dessas pessoas. E eu e você somos chamados para o após mim. Agora nós vamos após Jesus, declarando o reino de Deus, dizendo equibalo para os dias de hoje. Nós transformamos em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelos dons sendo ativados na igreja, a gente transforma todo membro em discípulo. Nós convidamos todas aquelas pessoas que estão em Jesus, irresponsáveis, sem comprometimentos, sem entender o chamamento da parte de Deus. E nós dizemos, ei, a partir de agora nós somos responsáveis pelo reino de Deus. Ei, a partir de agora nós vamos conquistar. Ei, a partir de agora nós vamos crescer diante do chamamento do Senhor, porque agora nós somos reis e sacerdotes. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, nós entendemos que diante dessa verdade, que diante desse contexto, nós somos equibalos para os dias de hoje. Amém? Quando a gente olha dentro dessa percepção, o que a gente entende? A palavra é equibalo. Amém, irmão? Equibalo. Tá aqui, ó. Já manda a referência para ti aí. Então, quando a gente olha dentro desse parâmetro, nós entendemos o chamamento. O que é o equibalo, irmão? Muitas vezes a pessoa vem e fala assim, mas o pastor ele não me visitou, ele não me visita. Eu falo, irmão, então visita ele você. Ah, mas o pastor não visita os membros. Lógico, não dá para visitar todo mundo, ajude ele a visitar. Né? Existem pessoas que querem ir para o céu, mas o chamamento de Deus para nós é que nós venhamos apoiar e levar outras pessoas para o céu no nome de Jesus Cristo. Existem pessoas que esperam a visita do pastor, mas o equibalo ele é um visitador. Existem pessoas que dizem, ora por mim, né? São pessoas que de fato, elas querem os pães e os peixes, mas nós somos aquele no qual ajudamos a pescar, no qual entendemos que Jesus tem um chamado e diz, ei, a partir de agora farei de ti pescador de homens. Esse chamado é o chamado dos equibalos.
Esses equibalos são equibalos no qual são pessoas responsáveis pela glória de Deus, em levar a glória de Deus. Amém? Amém, irmão? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Eu quero falar de vilões. Aqui, a origem da palavra, irmão, tá lá em Lucas, tá? Coloca aí para você ver lá. Lucas 10:2, tá? Lucas 10:2. Lucas 10:2. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. O mande é mandar em equibalo, né? Equibalo, expulsar, expelir, mandar, com noção de violência, expulsar, privado do poder de influência que exerce no mundo, expelir uma pessoa, e empregado para expressar a ideia de que o movimento rápido, algo saindo, transferido, para ser lançado. O equibalo é ser lançado, amém? Nós estamos sendo lançados no Senhor. Então nós estamos falando aqui de equibalo, eu dei as referências. Diante de tudo isso que a gente está falando, irmão, vilões da multiplicação. Vou entrar na questão dos vilões, tá? Existem alguns vilões, existem algumas questões aqui que eu preciso ressaltar a respeito da multiplicação. A primeira coisa, irmão, que atrapalha. Então o que é aqui, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala da liderança da célula, eu estou falando aqui especificamente dos vilões da multiplicação, existe um vilão número 1 que eu quero destacar, tá? Qual que é o vilão número 1? É o líder individualista. O líder individualista. O que é o líder individualista? É o líder que acha que não precisa de ninguém para multiplicar a célula. É o líder que acha que tudo depende dele, não depende nem do Senhor. Ele nem espera do Espírito Santo. É uma pessoa que ele individualiza tanto, irmão, que ele tem medo de alguém roubar a glória que ele quer carregar. Sendo que a glória não é dele. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Por quê? Porque os irmãos acreditam que esse é o melhor caminho, mas não é o melhor caminho. Então o que eu costumo destacar aqui é o vilão número 1. O vilão número 1 é o líder individualista. Você conhece alguém que é assim? Você conhece algum líder que ele é individualista? É importante perguntar isso, por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente vai olhar para a igreja e a gente vai perceber que não existe avanço. Mas muitas vezes você percebe que não existe um avanço, mas você não sabe exatamente por que não está avançando. Você não consegue discernir o motivo do não avanço. E pelo fato de você não saber o motivo, muitas vezes você não consegue vencer. Você não consegue colocar diante de Deus. Então é importante que você se coloque diante da presença de Deus, para que a partir daí você possa ser direcionado. E ao ser direcionado pelo Senhor, você vai e ensina essa pessoa a respeito de quem é a glória. Você ensina essa pessoa a respeito do que naquele momento ali está sendo direcionado. Isso é extremamente importante você colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa multiplicar aquilo no qual Deus já colocou no seu coração como igreja. Amém? O líder individualista. E isso precisa ser tratado na igreja local. Isso precisa ser tratado ao conduzir a célula. Como que eu sei que o líder é individualista? Quando eu visito uma célula e um líder, só ele quer falar. Na hora do compartilhamento da palavra, ele não permite que outras pessoas falem. Ele vai lá e ele quer pregar. É o irmão que quer fazer tudo, as tarefas. Ele quer fazer o quebra-gelo, quer fazer o louvor, quer fazer o compartilhamento da palavra. Ele quer fazer tudo. Ele tem um medo de alguém tomar aquela posição dele, porque tudo que ele tem é um cargo. Não é a pessoa que está diante de Deus e diante do chamamento do Senhor, ela quer viver a vida de Deus. Mas ele está lá, mas diante daquilo que ele está, irmão, ele está como de uma forma muito individualista, muito num pensamento, irmão, e esse pensamento é um pensamento de Satanás, é um pensamento do diabo, dizendo assim, eu não preciso de ninguém. E muitas vezes esse pensamento, eu não sei se você sabe, mas esse pensamento ele é inserido por uma falsa crença. Eu vou te dar uma falsa crença. Eu particularmente perdi meu pai aos 5 anos de idade. E conforme a minha mãe ela tentou se relacionar com outras pessoas, mas não conseguiu encontrar a pessoa certa, ela sempre dizia isso dentro de casa. Ela dizia assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. A primeira pessoa que ela tentou se relacionar ficava tentando ver a minhas irmãs peladas tomando banho, que minhas irmãs eram adolescentes, e a pessoa ficava ali, ó. Olha a situação que minha mãe passou. E minha mãe disse, não vou colocar minhas filhas nessa situação, não. Se for para eu passar por isso, eu vou viver sozinha. Eu vou cuidar das minhas filhas, eu vou cuidar do meu filho. Eu não preciso de ninguém, não. Então, diante dessa situação, minha mãe trocava botijão, trocava lâmpada, e o que ela mais repetia dentro de casa é, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. E o que acontece, irmão? Diante de uma sociedade no qual nós vivemos, é um pensamento mundano. É um pensamento dessa geração. É um pensamento de que essa pessoa consegue tudo sozinha. Mas só que diante da igreja não é assim que funciona. A todo momento Jesus nos ensina a orar e ele diz, Pai nosso que está no céu. Ele diz nosso, não é meu. Não é o Pai meu, mas é o Pai nosso. Mas muitas vezes isso não existe, essa sabedoria. E aí, diante da situação, a pessoa diz, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém. E deixa eu te falar, pelo fato da minha mãe ser assim, eu tive dificuldade nas minhas relações.
Eu tive dificuldade nos meus relacionamentos porque eu achava que eu não precisava de ninguém, irmão. A primeira transformação que está lá em Romanos 12:2, que é a transformação de mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela tem que vir num contexto de transformação da mente, no sentido de que Jesus não é a igreja do eu, mas Jesus é a igreja do nós. Então é Pai nosso que estás no céu. Então a gente começa a fazer um entendimento que não é eu que sou mais que vencedor, mas está escrito nós, os equibalos, nós, a igreja, nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós olhamos para os parâmetros da Bíblia, nós entendemos que não diz respeito mais a mim, mas diz respeito a nós. Quando nós começamos a ler a genealogia da Bíblia, aqueles versículos que muitas vezes todo mundo quer pular, ninguém entende nada, e Jesus quer falar, ei, eles viveram algo extraordinário na vida deles, mas os que eles viveram lá, eu quero te mostrar que eles não viveram para si só, mas eles viveram para uma próxima geração. As atitudes deles, o comportamento deles, a fé deles foi preparação para o Messias, para aquele que viria. A história está registrada ali na genealogia, para que você entenda que o que você está vivendo hoje não é para você, não é para o seu eu, mas é para aquilo que o Senhor está construindo como igreja. Por isso que eu digo, cadê o representante do seu estado? De que estado você está? De que estado você é? Por que eu estou dizendo isso? Porque é sobre nós. Então, quando eu falo de vilões da multiplicação, um vilão terrível, irmão, que nós temos que acabar com o nosso meio, nós temos que eliminar. As portas do inferno não prevalecerão. Quando nós temos percepções espirituais de que existe uma visão mundana de uma pessoa que centraliza tudo, que tudo diz respeito somente a ela e não à igreja. E nós precisamos vir com a palavra, né, de dois gumes que ali separa, né, faz uma separação, e diante dessa separação nós trazemos discernimento para a igreja, nós trazemos discernimento e direcionamento para o povo de Deus, amém? E diante de tudo isso, o que nós vemos? Nós vemos, irmão, que esse vilão número 1, como a Gabriela já digitou aqui, ó, líder individualista. Líder individualista não tem lugar, irmão. Precisa ser discipulado. Inclusive, nós temos um treinamento de discipulado para líderes. Como é que eu direciono esse treinamento de discipulado para líderes? Existe uma maneira específica de você fazer isso. Existe uma maneira de você tratar isso, de você fazer de maneira pontual, direcionada e fazer checagem no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, para que haja crescimento de maturidade. Ruiós. Os equibalos foram chamados para ser ruiós, filhos maduros de Deus. E uma pessoa individualista está longe de ser um filho maduro de Deus. Então, não somente eu entendo que a pessoa é individualista, mas quando eu olho diante desse parâmetro e eu vejo a vontade de Deus para ela, eu digo, não somente é individualista, como ela é uma pessoa imatura na fé. E diante da imaturidade dela, eu tenho que pensar se eu dou um alimento sólido ou um alimento líquido. Né, que Paulo também nos orienta, diante de um discipulado, diante de um direcionamento, diante de um ensinamento. Eu quero que você anote o número 2. O segundo vilão da multiplicação é a incredulidade. Incredulidade. Eu não sei se você sabe, mas muitas das pessoas que recebem recebem o Senhor, recebem a promessa do Senhor, essas pessoas perdem a promessa pelo caminho. Essas pessoas não lutam pela promessa, essas pessoas abrem mão da promessa porque elas se tornam pessoas incrédulas e não conseguem guardar a palavra que foi liberada, a palavra que foi dada. Irmãos, quando nós falamos de multiplicação, nós estamos falando de credulidade. Nós estamos falando de que se aquela pessoa ela crê, ela vai experimentar, ela vai viver, ela vai tocar. Então, irmão, quando a gente olha diante de um parâmetro, nós estamos olhando, nós estamos enxergando a igreja de Jesus Cristo, aquilo que foi confiado nas nossas mãos. Nós precisamos entender, irmão, incredulidade não tem lugar. Amém? Por quê? Porque, irmão, o que eu estou te dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte: nós, como igreja de Jesus Cristo, nós recebemos uma palavra. E a palavra foi: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós recebemos dons, nós fomos ativados por Deus, nós temos um chamamento com o coração em chama, cheio do Espírito Santo para algo grande. Porque obras maiores farão, Jesus diz. E nós cremos nisso. Nós temos o Cid, o Carlos, Sebastião, o Robson, a Gabriela. Nós temos aqui um povo, né, fervoroso diante da presença de Deus. E o que eu estou te dizendo? Estou dizendo o seguinte, irmão. Nós devemos lutar contra o inferno. Nós devemos potencializar. Nós devemos enraizar as pessoas que Deus colocou sob os nossos cuidados. E, de fato, nós devemos cuidar daquilo que Deus nos confiou. E Deus confiou aquilo que é de mais precioso para Ele. Deus confiou em suas mãos. Entenda isso. Quando você fechar suas mãos, você fala: nas minhas mãos está aquilo que mais tem valor para Deus. Deus acredita em mim. Deus derramou sobre a minha vida o Espírito Santo. Deus me ativou para obras maiores. Acredite nisso. E quando você tomar posse disso, você vai entender e vai discernir no Espírito que para que haja avanço, você tem que estar atento.
Atento aos vilões, aquilo que veio para destruir, para impedir, para interromper aquilo que Deus te chamou para fazer. Então nós precisamos discernir espiritualmente essas coisas. A primeira é individualidade. Individualidade, um líder individual, ele não prospera no reino de Deus. Porque não é assim que o reino de Deus trabalha, é sobre a noiva, é sobre nós. Então a gente vem dentro desse parâmetro e a gente entende que, primeira coisa, eu preciso entender, cadê os líderes individualistas? Porque se tiver eu vou discipular. A segunda coisa é, diante do movimento, diante das pessoas que estão ali presentes, quem são os que creem, quem são os que não creem? Não creem no quê? Na visão que Deus entregou. No chamado que Deus entregou. Diante de uma dificuldade, irmão, ele consegue ver Jesus no barco ou não consegue ver no barco? Existe uma palavra que Deus entregou e ele caminha com essa palavra, agarrado nessa palavra. Existe uma palavra para a tua igreja, existe uma palavra para a tua liderança. Existe uma palavra para a tua vida espiritual. E para aqueles que ali estão contigo, essas pessoas, elas acreditam nisso ou não acreditam nisso? O que você percebe nessas pessoas? Mais credulidade ou incredulidade? Porque se tiver incredulidade, a chance da não multiplicação, a chance do não avanço, a chance de um grupo falido, né? E ali impelido pelas obras, é grande, irmão. Existe chance disso, por isso que nós estamos aqui juntos hoje, para declarar o reino de Deus, para declarar a glória de Deus, para dizer que as portas do inferno não prevalecerão, para dizer, Jesus, eu creio no teu chamado, eu creio na tua obra, eu creio na tua vontade, eu creio naquilo que o Senhor tem para com a tua igreja, e eu quero fazer parte disso cada dia mais. Amém? Por que eu estou te dizendo a respeito dos vilões da multiplicação? Porque se você almeja multiplicar a tua igreja, se você almeja multiplicar os dons, se você está gostando do conteúdo, irmão, deixa o seu like. Se você não está, deixa o seu dislike, tá? É importante você ter essa interação comigo no chat, no compartilhar e no joinha. Irmão, o que eu quero te dizer aqui? Quando eu digo irmão, é irmão e irmã, tá? É que nem ser humano, homem e mulher, tá bom? Eugênio, é o seguinte, o que eu quero tratar aqui? Nós devemos identificar os vilões, porque se nós almejamos a multiplicação, que eu sei que você almeja, nós precisamos entender quais são os vilões e nós vamos tirar os vilões do nosso meio. E quando eu digo tirar os vilões, eu não estou dizendo tirar as pessoas, amém? Porque Deus, ele transforma, ele cura, ele guia, ele protege. Nós estamos certos disso, amém? Nós estamos certos disso. Mas quando eu digo tirar, é tirar aquilo que não provém do reino de Deus, tirar a mentalidade, né? Tirar a desilusão, né? Eu gosto de ter um incrédulo do meu lado, irmão, para que eu possa torná-lo crédulo. Para que eu possa declarar palavras a respeito do alfa, do ômega, do princípio, do fim, do príncipe, do cavaleiro, do cavalo branco, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que me garantiu como filho amado, como escolhido de Deus, como sacerdote. É essa certeza que nós temos para a igreja, irmão. É essa certeza que nós temos para a igreja. E a hora se avança contigo, eu quero te dar o terceiro agora. Qual que é o terceiro? O terceiro, irmão, é a perda da visão. A perda da visão. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, qual é a visão que você tem estabelecido com a tua igreja? Qual é a visão que você tem estabelecido com o seu grupo? Qual é a visão que você tem estabelecido com seus líderes ou liderados? Qual é a visão, irmão? E por que eu estou te dizendo isso? Eu vou dizer, sempre quando eu faço parte de uma célula, eu tenho a oportunidade de estar lá com um pequeno grupo. Eu declaro para esse pequeno grupo, eu digo com muita propriedade para esse pequeno grupo. Eu digo assim, nós estamos aqui, não é para comemorar aniversário de um ano que nós nos reunimos. Nós estamos aqui, não é somente para a gente se encontrar de tempo em tempo. Semana sim, semana não. Mas nós estamos aqui por um propósito de Deus para ganhar essa geração para Cristo Jesus. Nós estamos aqui para treinar um exército do amor. Nós estamos aqui para fazer alinhamento. E para que dentro da multiforma, da nossa particularidade, singularidade, a gente venha a ser amalgamado pelo só Espírito para ganhar essa região. Para que nós, homens e mulheres de Deus, venhamos nos derramar diante da presença de Deus e saber, quando saio da minha casa para cá, que eu venha trazer algo da parte de Deus, para que Deus venha curar, sarar e fazer uma obra maravilhosa. Isso é visão. Amém? Qual que é a visão que você tem compartilhado lá? Isso é extremamente importante você ter certo, tá? Por quê? Porque o terceiro ponto que eu quero destacar contigo aqui é o seguinte, é a perda da visão. Quando a célula, irmão, quando o pequeno grupo, ele perde o seu propósito e deixa de ser uma extensão do reino para ser um agrupamento de amigos, irmão, isso se torna um vilão para a multiplicação. Deu para entender? Se aquele grupo perder a visão de que é uma extensão do reino, passa a ser um agrupamento de amigos. Não é esse o nosso objetivo. Apesar da célula tratar comunhão, edificação, evangelismo e multiplicação, apesar de sermos amigos, o nosso objetivo de amigos está ali em se reunir semanalmente para avançar como o reino de Deus. Eu digo assim que a amizade, irmão, ela tem que passar por no mínimo 3 provas.
A prova do tempo, porque tem que ser uma amizade de longa data. A prova da distância, porque se você multiplicou, foi para outra célula, você ficou nessa célula, estão se vendo menos, a amizade tem que passar pela prova da distância. E a amizade tem que passar pela prova do não, né? É um não. Você deu um não, e aquela pessoa tem que continuar sendo seu amigo. Posso fazer isso? Não, não pode. Me presta isso? Não. Me ajuda com isso? Não. E aí a amizade tem que prevalecer a isso. Então, irmão, o pequeno grupo, ele não é... A célula, ela não é um agrupamento de amigos, mas ela é uma extensão do reino de Deus para salvar o perdido. Deixa eu te dizer algo. Não existe nada mais importante em relação à visão, a propósito, do que salvar o perdido. Centraliza a sua família, cuida da sua casa. Você que é mulher, cuida do seu marido, dos seus filhos. Marido, cuida da sua esposa, dos seus filhos. Você que é família, esteja firme, construa sua casa na rocha e declare: até que nada mais importe além de salvar o perdido. Até que nada mais importe além de salvar o perdido. Até que nada mais importe além de salvar o perdido. Declara com a sua casa isso. Declara com a sua família isso. Toma posse daquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, Deus te chamou para viver o extraordinário dele nessa terra. Para manifestar os dons. Deus te chamou para um grande mover, para um grande agir. Deus te chamou para obras maiores. Creia nisso, toma posse disso. Receba isso essa noite. Declare: aonde você entrar, onde você pisar, prosperará. O Senhor te enviará a lugares que você ficará chocado, vales de ossos secos, onde não há vida, onde não há esperança. E você é o próprio Deus naquele lugar, manifestando a glória, manifestando o Espírito, sendo tomado pelo fogo de Deus, incendiando todos que cruzaram o seu caminho. Eu tenho certeza disso, meu irmão. Eu tenho certeza porque a palavra de Deus nos garante isso. Então não perca essa visão, multiplique essa visão. Multiplique essa visão, não permita que a igreja se reúna com um agrupamento de amigos. Não permita que isso aconteça, porque isso vai se tornar um vilão no seu meio. Mas sempre deixe muito claro para a igreja, o propósito da igreja de amar as pessoas, de manifestar amor, irmão. Né? Se não houver amor, não vai existir nada. Nada prevalece, irmão. O chamado de Deus para nós é para com amor. É isso que Deus tem, individualista, incrédulo, perder visão. Não permita que essas situações, que esses itens, eles façam parte da vida da igreja onde você está se reunindo. Não permita isso, meu irmão. Não permita, tá? Não permita. Quando a célula ela perde o propósito, ela deixa de ser extensão. O propósito ele precisa ser firmado. Eu costumo dizer que o propósito ele precisa, a visão ela precisa ser guardada. Digita assim: eu sou um guardião da visão de Deus. Ó. Eu sou um guardião da visão de Deus. Eu sou um guardião da visão de Deus. Sabe a importância disso, irmão? Sabe a importância disso? Você manter o seu coração em chama e dizer: eu guardo essa visão da parte do Senhor. Antes de eu estar aqui com os irmãos, eu me lembro que eu estava treinando 7 líderes lá na igreja local e eu disse: Senhor, toda vez eu treino e eles vão embora, eu treino e eles vão embora, eu treino e eles vão embora. Aí Deus me deu uma visão, Deus me deu um propósito e me disse assim para mim: pá, você vai treinar pessoas em lugares que você nunca vai pisar. E essa mensagem, esse treinamento, esse coração vai prosperar lá. Vidas serão salvas lá. E desde 2016, irmãos, nós já fomos para 96 países. A mensagem eu multipliquei ela em 96 países, da parte do Senhor. 46%, acho que 92 países, 46% de território global. Sabe por quê? Porque Deus deu uma visão. Deus deu um propósito. Deus disse assim: você foi chamado para treinar um exército do amor. Para que pessoas no qual não são incendiadas por mim, pessoas que não têm o seu coração em chama por mim, pessoas que nem sequer me amam tanto, nós vamos receber parte desse amor que você carrega. Parte dessa luz que você carrega. Parte dessa paixão louca por Jesus que você tem, que você carrega, irmão. E eu tenho aberto a comunidade Equibalo para acompanhar alguns pastores de perto, e alguns têm condições de entrar, outros não. Mas eu faço questão de estar aqui toda segunda-feira dizendo: ei, eu não vou perder a visão, eu não vou deixar você perder a visão. Eu não vou deixar você ter o sentimento de que você está sozinho. De que ninguém te ajuda, ninguém te apoia, porque eu já senti isso lá atrás. Eu já senti sozinho na obra, irmão. A gente sabe o quanto pastorear é difícil. A gente sabe o quanto pastorear, vou substituir a palavra difícil por solitário. É solitário demais cuidar de gente. Solitário demais.
Eu não sei você, mas quantas pessoas você já treinou, você investiu, você supriu, você entregou tudo que você tinha, seu tempo, suas finanças, a sabedoria que você carrega da parte de Deus, e essa pessoa depois falou mal de você. E você estava lá pronto da parte de Deus para dizer, eu te perdoo. Se você quiser recomeçar, eu estou aqui com o perdão que parte do Senhor para você. Eu te perdoo. Se você quiser caminhar mais uma milha comigo, eu quero caminhar mais uma milha com você, porque aquele que habita em mim quer. Porque se Jesus estivesse aqui, é assim que ele faria, é isso que ele diria para você. Eu te amo tanto, 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 tanto. Foi por você que eu morri, foi por você que eu me entreguei, não foi porque você era bom ou o suficiente para fazer as coisas certas, mas eu paguei o preço porque eu te amo. E que esse amor seja multiplicado em nosso meio. Que esses inimigos no qual nós estamos falando, individualista, da incredulidade, da perca de visão, que essas coisas caiam por terra hoje. Logicamente que o Senhor vai nos dar discernimento e sabedoria para checar essas situações, mas que pelo poder do Espírito Santo de Deus e a oração, que nós cremos, nós venhamos a declarar agora no mundo espiritual, toda barreira, todo impedimento, toda obra maligna caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Antes mesmo que a gente dê um passo, antes mesmo que a gente estenda as nossas mãos, antes mesmo que nós venhamos liberar uma palavra, que caia por terra toda obra maligna, crendo que corações apaixonados serão multiplicados por esse Brasil. Que corações apaixonados serão multiplicados pelo Ceará, por São Paulo, por Rio de Janeiro, por Belém. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor deseja para a tua igreja, é isso que o Senhor deseja, irmão, para o teu ministério. Não desiste não, irmão. Talvez já passou tanto pela sua cabeça a vontade de parar, a vontade de desistir. Eu não sei na sua, mas na minha já passou inúmeras vezes. Inúmeras vezes já pensei em parar. Mas que o Senhor seja louvado hoje, porque o Senhor tem renovado a graça, o Senhor garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor nos garante que aquele que nos deu, aquele que nos chamou, Ele garante a vitória. Ele nos garante em tua palavra que aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias, descansa nele, receba da parte dele. Não desista, irmão. Não desista das pessoas que Deus te entregou, não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, mas confie. Confie no Senhor. Quando nós olhamos, irmão, para a multiplicação, e diante desse propósito, irmão, eu trouxe 3 vilões. Eu quero fechar com o último vilão aqui. O último vilão da multiplicação. Então, irmão, eu quero fechar aqui com o último vilão da multiplicação. E o último vilão da multiplicação é a presença de Deus. Qualquer lugar que você pisar, irmão. Qualquer lugar que você pisar. Seja na sua casa, num amigo que você vai visitar, no culto da igreja, na célula. Cheque, irmão. Numa aula como essa. Checa, existe presença de Deus? Existe presença de Deus, porque a falta da presença de Deus é um vilão para a multiplicação. A falta da presença de Deus é um impedimento para o avanço do reino. A falta da presença de Deus é um impedimento para que a igreja avance, irmão. Então que você possa checar isso constantemente nas suas relações, nas suas reuniões, nos seus encontros. O Senhor Jorge tem falado tanto no meu coração nos últimos dias. No começo da live eu citei que eu fui visitar um escritório de arquitetura aqui da região, fui fechar um negócio lá com a minha agência de publicidade que eu tenho. Enquanto eu estava fechando o negócio, eu falou, eu estou unindo propostas, o negócio já está certo. O Senhor assinou o contrato antes mesmo deles, irmão, mas só que Deus me levou lá, não foi para isso. Deus disse assim, existe a minha presença aqui é muito forte, eu quero que você sinta ela neste lugar. E enquanto eu estava lá naquele escritório, eu senti a presença de Deus de tal forma. Nós paramos tudo lá, os funcionários se reuniram para orar, para glorificar o Senhor. E naquele momento Deus disse para mim, isso é o mínimo que eu quero para suas empresas. Isso é o mínimo, essa presença que você está vendo aqui é um padrão mínimo que eu estou estabelecendo nas suas organizações hoje, pá. Ah, irmão. Deus deseja manifestar a presença dele com muita intensidade. Depois disso, no outro dia eu fui visitar um amigo que me chamou para um churrasco. Eu fui tão marcado por Deus. Lá Deus confirmou para mim que eu teria um 3º filho. Eu tenho 2 meninas, a Rebeca de 7, a Eloá de 4. E lá Deus confirmou para mim que eu teria mais um filho. E esse seria um filho varão, vai vir um menino. Inclusive hoje a minha esposa foi ver a respeito do DIU, né? Vai fazer alguns exames. Mas o Senhor confirmou para mim naquela casa. Mas sabe o que foi mais louco? O que mais me chocou? Que eu fui para comer um churrasco, irmão, mas eu fui tão marcado pela presença de Deus naquela casa. E mais uma vez Deus falou para mim, esse é o padrão mínimo que eu quero para quando os seus amigos frequentarem a sua casa. Eu fui tão chocado pela presença de Deus naquela casa, irmãos, que eu falei, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu senti naquela casa, na casa dos meus amigos, que
Foi uma noite tão especial que Deus falou tanto comigo, que parecia que Deus tinha preparado uma festa de aniversário para mim, sabe? Quando você tem uma festa de aniversário surpresa, que você chega e tá os amigos e aquela festa surpresa, tudo preparado para você, aquela noite especial. Eu fui na casa do meu amigo e eu disse para ele no final de tudo, eu falei, ei, pá, gostou? Primeira vez que eu fui lá. Eu falei, amei, meu irmão. Eu falei para ele, eu tô com o sentimento de que Deus preparou uma festa de aniversário para mim aqui essa noite, porque tamanha foi a presença de Deus e muito Deus falou no meu coração. Mas além de Deus ter gerado meu filho naquela casa, naquela hora, naquele lugar, Deus fez um alinhamento da presença dele para mim. Ele me marcou e depois que ele me marcou, ele disse, isso é mínimo. É a régua da minha presença. Não sei se você já ouviu falar disso, eu não sei nem se tem na Bíblia isso. Mas eu estou te dizendo algo que eu senti da parte de Deus, que eu experimentei da parte de Deus e Deus alinhou comigo. Irmão. O que eu posso te garantir aqui é que dentro dos vilões da multiplicação, a falta da presença de Deus é um vilão muito grande. E Deus deseja, sobre o seu ministério, encher o seu ministério de presença, trocar o odre velho por um odre novo, porque Ele quer derramar um vinho novo. E Ele quer derramar presença e abundância. As pessoas vão frequentar suas celas, as pessoas vão frequentar sua igreja local e eles vão dizer, meu Deus, aqui é o meu lugar. Eles vão sentir a presença de Deus tão forte que eles vão dizer, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Eu tenho certeza disso.